Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E eu queria falar hoje de duas mulheres. Situações parecidas, porém, em momentos diferentes. E a primeira mulher, eu vou contar a história dela e depois então eu vou dar a referência bíblica para você. Porque se eu der a referência bíblica agora, você vai ficar lendo. Mas eu queria que você imaginasse uma mulher grávida, vivendo o momento da gravidez, bem-sucedida, morava em um palácio, tinha tudo que queria ela tinha ali. E você sabe que uma mulher grávida, ela tem muitos desejos. E eu acredito que cada desejo que ela pedia, o marido vinha e fazia com que acontecesse. Quando o marido não estava, vinham os servos, os empregados. Era uma mulher que estava sendo bem cuidada. Viveu a gravidez, os 9 meses, até ali próximos 9 meses, tudo muito bem. Mas no lugar que ela vivia, era um lugar que tinha muitas guerras do seu país com o país dela, outros povos, de maneira que o marido saía o tempo todo para a batalha. Mesmo tendo uma gravidez e sendo bem cuidada, a mulher ela tem uma percepção. Imagine o momento em que o marido chega e diz assim: amor, eu vou precisar ir para a guerra, mas fica tranquila, até aqui nós fomos vencedores. Até aqui Deus nos deu a vitória. Eu vou falar do sogro dessa mulher e você vai saber de quem eu estou falando. E eu imagino o marido dela dizendo assim: amor, fica aqui, eu vou para a batalha, e não esquece de olhar o meu pai, o seu sogro, ele já está velho, e ele já não enxerga mais, está cego. Por favor, enquanto eu estiver fora, cuida dele para mim. E aquele marido saiu para a batalha. Só que por muito tempo, esse marido fazia coisas erradas. E vinha Deus e falava com eles, e eles não se importavam. As pessoas iam levar oferta na casa do Senhor, e ele comia a oferta, porque era sacrifício. E o Senhor dizia: para com isso. O Senhor usava os profetas, falava com o sacerdote não falava nada para eles. Sabe aquela criança que faz tudo errado e o pai passa a mão por cabeça dele? Tá tudo bem, fica tranquilo. O pai sabia que eles estavam fazendo coisas erradas, mas mesmo assim não corrigiu. Agora o pai está cego e está velho, as crianças cresceram e estão em batalha, mas eles tinham algo para pagar ainda. E eles foram numa luta. A mulher está grávida. Diga comigo: a esposa está grávida e está próxima, pode falar, de dar à luz.
mas ainda não era chegada a hora. Eu estou falando de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli sabia do que os filhos dele faziam de errado, mas não corrigiu. Ele preferiu ficar tudo bem. Em algum momento eles vão mudar. Em algum momento a história vai mudar e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo. Eu quero dizer para você que não é, as coisas não são assim. Aquilo que você planta, você colhe. Às vezes demora um pouco, mas a colheita vem. É tipo cartão de crédito. Você compra, alegria, mas chega a fatura. Na nossa vida é do mesmo jeito. O sacerdote Eli não corrigiu seus filhos. Mesmo sendo sacerdote, ele passou a mão na cabeça dos meninos. E agora os meninos cresceram. O Eli está cego, está velho, está na cadeira aqui, de boa. E os 2 filhos foram para a guerra. E lá na guerra, a batalha foi muito feroz. De maneira que um servo deles fugiu da guerra e foi levar notícia para Eli sobre a guerra. Quando aquele rapaz chega ofegante, cansado, o pastor Raimundo, desesperado pela respiração, o sacerdote Eli disse: meu filho, o que está acontecendo? Vamos, me conte as novidades. Porque ele estava desesperado. Mesmo cego, o sacerdote tinha noção. Vamos, me conte logo. Sabe o que aconteceu? A mulher grávida, a mulher se aproxima. Ela se aproxima para ouvir o que o mensageiro vai dizer para o sacerdote. Então o mensageiro começa a contar: a guerra está muito difícil, e eu estou trazendo uma notícia não muito boa. A notícia que eu trago para o senhor é que os seus 2 filhos foram mortos na guerra. Imagine agora aquela mulher grávida, ela não ia ter o nenê, não estava no tempo, não estava na hora. Ela começou a passar mal e ter contrações, porque sabia que o seu marido não voltaria mais. Ela sabia que o seu marido, a última coisa que ela falou para ele foi aquela despedida, e acabou-se. E o nome desse marido era o Finéias. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, marido, mulher, que quando sai de casa, filho, filha, quando sai de casa, qual é a última palavra que você dá para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa? Será se é uma briga? Será se é uma contenda? Quem sabe o teu marido sai para trabalhar e acontece algo, Deus o livre e guarde, mas já aconteceram muitos fatos assim. Quando Eli ouviu essa história, sabe o que aconteceu? Ele estava sentado na cadeira, aí ele virou para trás, a cadeira caiu, ele bateu a cabeça e morreu também. A mulher vendo agora o cunhado morto, o marido morto, o sogro morto, e ela sentindo dores e cai também. A parteira chega, as servas chegam para acudir aquela mulher em desespero, e aquela criança nasce em momento de dores. Aquela criança nasce em momento de dores, e dores muito fortes. A mulher sobrevive,
Mas a criança, ela nasceu. E por ela ter nascido no momento de dor, foi dado o nome a ela de Icabô. Fale comigo, Icabô. Icabô. Está escrito no livro de primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 21. Primeira Samuel, Icabô significa foi-se a glória de Israel, foi-se a alegria, foi embora, acabou, agora só é tristeza. Agora não tem do que reclamar. Se esta mulher teve uma briga com o marido antes dele ir para a guerra, a última palavra que ficou valendo, que ficou gravado no seu coração. E acabou, significa a glória foi-se embora. Aí vem um problema. Imagine essa criança na escola e alguém chamando, e acabou? Ou foi-se a glória? Responsável pela data tão terrível na tua casa, na tua família. Essa criança ali, bebezinho no nascimento, no dia tão mau, agora vem crescendo. E os traumas que estão sendo gerados ali junto com ela até os 6 anos de idade, 7 anos de idade, está ali sendo estabelecido sua personalidade, o seu caráter, e ela vai ter dificuldade na vida adulta. Estão ligados? Temos uma terapeuta aqui, tá certo? Imagine esse jovem agora adulto. E acabou. Em outras traduções está Icabode, né? Essa mulher teve uma vida difícil. Essa criança agora adulto tem uma vida difícil. Vamos para a segunda mulher. Essa segunda mulher, a história dela é bem interessante. Porque o marido dela trabalhou para casar com ela 14 anos. No primeiro 7, quando ele foi na lua de mel, que tira ali aquela máscara da roupa, ele viu que não era Raquel. E ele foi questionar com seu sogro. E ele disse, não adianta, porque na nossa cultura não se casa a mais nova na frente da mais velha. Eu tenho que te entregar a mais velha e depois a mais nova. Só que para eu te entregar agora a mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. E ele então casou com a mulher dos seus sonhos, Raquel. Imagine só, o cidadão trabalhou 7 anos, casa com uma mulher e ele é feliz. Aquela mulher, ela engravida também, e ela está grávida e ela tem um filho e ela deu o nome a ele de José. Olha a situação. Ela deu o nome a ele de José. José então, ele é uma criança também igual a Icabô, e Raquel vivia também num palácio, tinha tudo. José vai crescendo, uma criança saudável. E quando ele tem 17 anos mais ou menos,
de 16 para 17 anos, Raquel engravida outra vez. Quando ela engravida outra vez, está ali todo mundo numa expectativa muito grande do nascimento dessa criança. Só que é uma gravidez de risco, é uma gravidez muito difícil. E ela vinha sentindo dores bem antes. Ela vinha sentindo muitas dores. Chegou então o tempo do seu nascimento. Então, por muitas dores, a parteira disse: você não vai resistir, mas fica tranquila, o teu bebê vai nascer. Então Raquel disse, naquele momento de dor, então o nome dele será Benoni. Diga comigo, Benoni. Observa que se esse nome fica nessa criança, nós íamos ter mais algo parecido com o Icabô, a mesma coisa. Quando Raquel dá o nome à criança de Benoni, Raquel morre. Está ali o pai Jacó, olhando toda aquela situação, e disse: Benoni não, porque eu estou vendo aqui alegria mesmo diante da dor. E aí ele trocou ali naquele mesmo momento para Benjamim. O pai teve uma sabedoria ali fenomenal. Trocou o nome. Mas Benjamim, agora Benoni não mais, Benjamim, ele está sendo criado apenas pelo seu pai e pelos servos. E quando Benjamim já está numa fase bem interessante, bem gostosa da vida, já andando com seu irmão José, José é vendido. Agora Benjamim não tem a mãe e não tem o irmão, e o pai, pensando que o José tinha sido engolido pelos leões. Que família difícil. Que família difícil. Que história difícil. Mas eu quero destacar a situação dessa criança chamada Benjamim. No dia das mães, se tivesse, mas tinha as festas que comemoravam. Como seria numa festa de comemoração o dia das mães, se tivesse naquele tempo, ou alguma festa parecida? Quanta tristeza Benjamim não teria. Quanta tristeza Benjamim olhava, via que tinha outros irmãos, e o irmão dele não estava mais lá, porque na cabeça dele tinha sido comido pelos leões. Como não seria a cabeça de Benjamim saber que a mãe dele morreu porque ele nasceu? O sentimento de culpa que ele carrega, porque ao nascer a mãe morreu. Quantos estão entendendo essas duas histórias? Diga amém. O que eu quero dizer com isso? Tanto Icabô como Benjamim carregavam traumas na vida adultas. E quantos Benjamins eu tenho aqui essa noite? Quantos Icabô eu tenho aqui essa noite? Quantos Benjamim com essa história você conhece? Quantos Icabô com essa história você conhece?
Eu conheço uma pessoa ou duas que ao nascer a mãe morreu. E uma vez conversando com essa pessoa, ela disse: eu queria saber como você se sentiria ao saber que a sua mãe morreu na hora que você nasceu. Como você lidaria com isso? Agora uma pessoa adulta falando sobre isso. A minha resposta: eu iria ressignificar, mesmo que não resolvesse. Porque quando criança ela não tomou a decisão, quem decidiu pela vida foi os médicos. Quando a minha esposa engravidou, eu acho que do terceiro filho, o médico disse para nós: se ela continua com a gravidez, na hora do parto ou durante a gravidez ela iria morrer. Mas estava assim, nós estávamos com uma expectativa tão boa, tão legal. E aí, quando foi uma noite, ela começou a sangrar. A criança estava nas trompas, né? Não foi para o útero. E ela teve um aborto espontâneo. E aí ela engravidou de novo, teve outro aborto espontâneo. E engravidou de novo pela terceira vez, teve outro aborto espontâneo. Porque nós dormíamos na cama que tinha imã. E o imã, ele faz com que o sangue fique circulando. E a gravidez, no primeiro momento, é uma bola de sangue. E o imã fazia ele se desfazer. A gente não sabia disso. Quando ela engravidou de novo, ela foi dormir numa cama, como ela já contou aqui para vocês, numa cama de solteiro até o nascimento. E engravidou de novo e foi dormir na cama também de solteiro, que são os meus 2 filhos que eu tenho hoje. Mas você, adulto, talvez você não entenda porque que muitas coisas na sua vida não dão certo. Talvez você não entenda o porquê de uma tristeza que de vez em quando te pega assim do nada. Aí a gente fica procurando significado para essas dores que nós nunca sozinhos vamos encontrar. Não tem como encontrar. E aí nós nos perguntamos: Senhor, por quê? E aí a gente vem à igreja, a gente ouve louvores como esse que nós ouvimos agora, que o céu desce, o Espírito Santo desce, a gente fica feliz, mas quando a gente vai embora, 2 dias depois, a gente está precisando tomar uma outra vacina espiritual para poder vencer. Por quê? Será se temos a síndrome do Icabod? Síndrome de Benjamim? Os sentimentos? Nós guardamos emoções quando ainda estamos no ventre da nossa mãe. Podemos assim, se em uma atividade, é complicado isso de falar como pastor. De uma regressão até o ventre da mãe,
E lá no momento em que você está ouvindo que causou trauma, ou durante até a idade que você tem, ressignificar. Quantos estão entendendo? Jesus pode fazer isso? Pode. Ele pode. Mas observe uma coisa. Jesus sabia que o cego Bartimeu era cego, sim ou não? Porque é que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Como eu vou ser curado de algo que eu não estou dizendo do que eu quero ser curado? Quantos estão entendendo? Isso pode acontecer, pastor? Pode. Deixa eu contar algo para você. Teve um momento em Israel em que todo mundo estava passando uma fome terrível. A miséria estava estava se estabelecendo lá. Tinha fome. Rafael, as plantas, elas davam o fruto, mas na hora da colheita já estavam podres, estragadas, ela secava. E o povo estava ficando com fome. Davi, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, por quê? Por que isso? Davi está falando com o Senhor e o Senhor diz assim: existe uma quebra de aliança. E na vida espiritual existe quebra de aliança também, que só vai ser restaurado quando você entender isso. Você não vai curar uma pessoa de uma dor apenas dando um remédio para passar a dor, sem saber a origem da dor. Nós precisamos buscar de onde está vindo essa dor de cabeça, de onde está vindo essa febre. Jesus cura, mas Ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Assim como Ele fez com o cego Bartimeu. Você precisa dizer: Senhor, a minha vida foi assim, 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 o tempo todo, até onde eu lembro. Daqui para trás eu não lembro nada. Talvez você é uma criança que ficou sendo criada somente pelo seu pai. Sua mãe foi embora, eu não sei nada da sua história. Para te ter uma ideia, eu não estou nem enxergando. Eu uso óculos, eu não prego de óculos, eu tenho uma vaga definição de alguém. Eu não sei qual é a sua vida. Talvez você foi criada somente pelo seu pai, eu não sei. E no dia das mães quem estava lá era seu pai. E no dia dos pais quem estava lá era sua mãe. Isso causa dores invisíveis, que nós não sabemos de onde, mas nós sabemos que elas existem pela situação comportamental. Nós não sabemos de onde, é uma dor invisível. E quando você luta com algo invisível, é difícil de você vencer. Talvez você carrega traumas de abuso sexual. Talvez você nunca contou para ninguém que alguém te feriu tão profundamente. E só você carrega isso até hoje. A minha ideia é que você conte isso tudo para Deus essa noite. Fala para Ele: Senhor, eu não conheci o meu pai. Eu não sei quem é meu pai. Minha mãe nunca apresentou meu pai.
Por acaso você veio ao mundo sozinho? Igreja, nós precisamos entender que o Senhor Jesus cura, transforma, liberta e restaura. Mas nós precisamos confessar a nossa dor para Ele. Não somente aquela dor que nós sentimos aqui agora, mas nós precisamos contar aquela dor que nós não sabemos de onde vem. Eu tinha dores de cabeça, eu servia a Jesus, eu orava, eu jejuava, eu toco muitos instrumentos, eu toco teclado, eu toco bateria, eu toco violão, eu toco contrabaixo, eu toco cavaquinho, eu toco sanfona, eu toco sax, mas eu tinha uma dor terrível. E o Espírito Santo nunca, ele tinha um espaço que nem deveria ter na minha vida. Até o dia que em uma reunião de célula foi necessário quebrar um pacto que a minha mãe tinha feito na macumba. Ela chegou na macumba desesperada. Eu não tinha como ser curado de uma dor de cabeça terrível, mas ensinaram ela que lá na macumba eu podia receber o milagre. E uma mãe que não tinha o conhecimento da palavra me levou e entregou para os macumbeiros, e eles pintaram e bordaram comigo. Ela me entregou e eles me deram um banho, fazendo uma aliança com eles. Por mais que eu estava na casa do Senhor agora, eu não conseguia ficar firme. Quantas pessoas estão aqui sentadas no banco 10, 15 anos e não prospera, não cresce, não chega a lugar algum. Mas eu quero dizer essa noite que o Senhor Jesus me mandou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Ou você muda, ou Jesus não existe. Vamos acabar com isso. Eu não quero ver ninguém mais sofrendo aqui. Para de tanta miséria, tanto sofrimento, tanta tristeza. Confessa o teu pecado ao Senhor, meu irmão, minha irmã. O que é o segredo que tu carrega? Você nunca contou a verdade para o teu filho, para a tua filha, da origem dele? Esse é o problema. Está travado. Satanás está impedindo a tua bênção. Bora acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Porque senão nós vamos estar aqui cultos. Oração e não tem transformação. Nós precisamos nos revoltar com isso. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Ele morreu na cruz do Calvário, e o sangue derramado na cruz do Calvário foi para que eu tivesse vida, e uma vida abundante, uma vida lavada, remida pelo sangue. Não uma vida de miséria, não uma vida de tribulação, de tristeza. De hoje eu estou bem, amanhã eu estou caído. Ei, vamos levantar. Hoje é dia de transformação. Será se acabou? Tem reinado na sua vida? A síndrome tem reinado na sua vida? Falando? Agora eu estou vendo. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Se Jesus disse assim, Regiane, para nós, que nós comeremos e beberemos do melhor dessa terra, mas Ele está dizendo, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas enquanto tiver pecado reinando escondido na minha vida, o Senhor não vai operar porque tem um bloqueio. Separação não é de Deus, mas ela não conseguimos evitar muitas das vezes. O sofrimento de quem vive sem uma parte, ou com o pai, ou com a mãe, o sentimento desse filho, a gente não tem como mudar. Por isso, se você é hoje casado, cuida dessa mulher que Deus te deu. Não pense em deixar ela. Eu faço casamento até no final do culto, viu? Minha filha quer casar. Está ensaiando para casar. Mas eu já disse para ela, primeiro que eu não quero que ela namore. Já falei para ele. Não namora mais que um ano. Você gosta dela para ser marido dela pro resto da vida? É simples, é o que eu quero. É o meu sonho. Esther, não roube o tempo desse rapaz. Você gosta dele o suficiente para casar com ele? Sim. Não roube o tempo dele, porque meu filho mais novo gosta tanto dele, que ele fica dizendo, pai, diz pro Luiz vir para casa. Já tem um laço de amizade, o rapaz está namorando. Não vai namorar um ano não, viu? Namorar um ano não. Nem meu filho, nem minha filha vai namorar um ano. E se por mim, se eles quiserem casar amanhã, eu faço casamento. Ei, para com isso. Mas eu já conversei com o pai dele. Já fui na casa dele. Eu sei onde ele mora. Eu sei os projetos dele. Ele está fazendo o 5º período de medicina junto com ela. No mesmo. Cara, se é isso que vocês querem, casa no final do ano. Não quero que namore, porque o namoro, ele fica puxa, encolhe, vai, não vai, vai, não vai. Carne no carne, né? E aí finda que dá. Meu irmão, você quer? Quero. O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Mas não separa não. Por conta da dor de Icabô, por conta da dor de Benjamim. Porque você sendo criado apenas pela mãe ou pelo pai, essa criança, querendo ou não, ela sofre. Querendo ou não, ela tem momentos difíceis. Quantos de vocês têm momentos difíceis até hoje? Quantos de vocês, eu estou falando vocês no modo geral, porque essa mensagem ela é transmitida pela internet. E muita gente ouve. E quantos de vocês carregam um segredo blindado que prejudica o teu filho até hoje, por ele não saber o segredo que você esconde? Você prejudica ele e prejudica a si mesmo. Você prejudica ela e prejudica a si mesmo. Quero lhe dizer que eu não sei de nada. Eu estou falando que o Espírito Santo está mandando dizer. Eu só prego o que o Espírito Santo manda. Eu não prego nada de mim. E se eu estou pregando isso hoje, é porque essa igreja precisa ser curada. Qual é o termômetro de medição disso?
O Eduardo falou: se os pastores da igreja são prósperos, as ovelhas serão? E se tem uma ovelha lá atrás de emprego, essa ovelha não pertence a esse rebanho. Porque vocês serão prósperos, porque existe uma unção de prosperidade sobre esse lugar. Existe uma unção de fidelidade sobre esse lugar. Existe uma unção de cura sobre esse lugar. Mas Jesus, pessoalmente, Ele não vai fazer nada sem que você diga o que você quer. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do manto de Jesus. Ela sabia o que queria, mas ela sabia o que impedia. Tanto ela disse: tão somente eu tocar na orla do manto, eu serei curada. Ela tinha um problema, ela tinha uma enfermidade, e sabia o que queria, e viu em Jesus o maior psicólogo. Por que eu falei que eu era tudo aquilo? Porque eu atendi pessoas, e eu fiz uma regressão, hipnose, até os 3 anos de idade. E o resultado é fantástico. Pessoas que têm dinheiro, mas não é feliz. Bem-sucedidos, mas não é feliz. Por quê? Porque tem feridas, porque carregam traumas, porque são o que agrada aos outros, não são o que verdadeiramente gostariam de ser. Se eu pautar a minha vida em viver, em agradar vocês, eu estou me matando. Eu sou essa pessoa, aqui, em qualquer lugar. Eu brinco, eu corro. Os meninos que trabalham. Cadê o Márcio? Seu Márcio, está ali. E o Eric. Esses 2 caras são membros aqui da igreja. Eles trabalham comigo, mas já tentaram me matar 2 vezes. Os 2. Eu disse para ele que o dia que eu lembrasse disso, pregando, eu ia falar: Pastor Raimundo, o seu Márcio e o Eric já tentaram me matar, Yasmin. Os 2, 2 vezes, em choque, Rafael. Eles mandaram eu pegar no fio. Eu disse: tá sem energia? Ele disse: tá, pastor. Os 2, pode pegar. E aí eu fui fazer a mudança lá no fio. Quando eu toquei no fio, eu fiquei tremendo, eu fiquei grudado. Eu só desconectei porque eu caí da escada. Viu, meu genro? Eu estava segurando e eu fiquei grudado, né, seu Márcio? Mas ao mesmo tempo que eu estava grudado, Regiane, eu olhava para eles 2. Desliga lá. Sabe onde era o disjuntor? Nós estávamos no 2º andar, o disjuntor era lá no 1º e eu lá. Né, seu Márcio? E eu disse: rapaz, vocês queriam me matar. Aí eu estava naquela escadinha que abre. Aí a escadinha foi e caiu, né? E com o meu peso, soltou. O fio era curto. E na segunda vez foi choque do mesmo jeito. Seu Márcio pegou, ele está lá em cima. Eu estou aqui embaixo, ele me deu o fio grosso. Não, pastor, pode desligar que já está tudo desligado. Eu cortei lá atrás. Aí eu peguei aqui no fio. Quando eu toquei no fio, de novo. Eu digo: rapaz, esses caras querem me matar mesmo. Ele disse: eu vou falar para a igreja que vocês estão com esse pensamento de tirar a minha vida. Eu não sei qual o objetivo, mas esse rapaz aí, ó, um e o outro está lá na porta.
Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós precisamos ser nós. Nós brincamos, nós rimos. E se você não for quem você é, você não é feliz. Se você é uma pessoa que agrada os outros e esquece de si, a felicidade está longe de você. E se você é uma pessoa que busca a cura, a transformação, a restauração, e você busca a prosperidade, nesse lugar tem a prosperidade, nesse lugar tem a cura. Vamos ficar todos de pés. O nome Benjamim significa filho da mão direita, filho da felicidade, ou bem amado. Cadê? Viu? Você já viu o significado? Filho do Benjaminzinho ali, né? Filho da mão direita, filho da felicidade, viu? Cadê a outra mãe dele? E o filho bem amado. Eu não sei como é que sobreviveram Benjamim e Icabô na sua vida adulta. O Icabô só aparece nesse momento. Não se fala mais nele, mas se sabe que ele nasceu. Se nasceu, viveu. Quanto tempo, não sei. Mas sabe que ele virou adulto e chegou o tempo e ele morreu. Mas ele teve os traumas. Benjamim só foi feliz depois que reencontrou seu irmão José, já como governador do Egito. E você? Quando nós começarmos a cantar, eu queria que você meditasse como é que tem sido a sua vida, o que você tem escondido. Toma uma decisão. Na maioria das vezes, nós pensamos assim: se eu contar a verdade, vai acontecer algo muito ruim. Então é melhor viver na mentira, na tristeza. Se eu não contar o meu problema, a minha dor, como haverá transformação? Você precisa confessar para o Senhor. Você precisa contar para Ele. Hoje. Decida hoje. Mudar hoje. Decida hoje deixar a tristeza de lado. E dizer: Pai, eu estou aqui essa noite. Conta para Jesus. E a vida inteira eu vivi desse jeito. Eu não quero mais viver assim. Enquanto a banda toca, o louvor toca, você pode sair do seu lugar. Vamos orar por você. Esse lugar é teu, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Por cada vida que entrou nesse lugar. Que elas possam verdadeiramente, Senhor, ter se enchido do Teu Espírito, do Teu Espírito Santo, de maneira poderosa, que a semana inteira, o mês inteiro, será impactado. E todas as portas que estavam fechadas, toda dúvida, foi quebrada hoje em nome de Jesus. E eu declaro vidas transformadas e restauradas, casamentos restaurados, em um nome de Jesus. Toda tristeza vai embora, porque espírito de tristeza não tem espaço aqui. E não espera o irmão sair ali, porque lá fora vai ser acompanhado pelos anjos do Senhor, com a espada desembainhada, para cortar toda a obra do maligno, em o nome de Jesus. Pai, que cada um possa levar uma porção dobrada do Teu Espírito e transbordante do Teu poder e da Tua unção, em o nome de Jesus.
E toda a igreja diga: eu recebo. Diga bem forte: eu recebo. Em o nome de Jesus, o meu milagre, a minha bênção, já recebi. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Dê um abraço nesse irmão ao seu lado, pastor Raimundo, que vai fazer aí. Cadê o pastor? O irmão tem os avisos. Sim. Show. Eu queria agradecer a presença dos irmãos que estão nos visitando aqui essa noite. Oi. Eu vi a presença de vocês aqui, vocês são maravilhosos. Sejam sempre bem-vindos. A gente já desce, eu converso com vocês. Tem mais alguém nos visitando? Ele, né? Está nos visitando, né? Tem mais alguém nos visitando aqui? Você está visitando, você é muito lindo. Você já é daqui, meu irmão. Tem mais alguém ali? Aqueles 2, 3 ali, né? Ei, meu irmão. Que Deus abençoe vocês, rica, poderosa e abundante. E essa igreja tem algo a dizer para vocês. Sejam. Não vão voltar nunca desse jeito. De novo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Volte sempre. Boa noite, igreja. Que maravilhoso, que culto abençoado, pastor. Irmãos, antes de a gente começar os avisos, eu queria falar algo importante para vocês que aconteceu ontem, tá bom? Eu sei que alguns de vocês não vieram, então vocês talvez não estejam sabendo. Conseguiu achar o vídeo? Conseguiu achar para poder passar aí para vocês o que aconteceu ontem aqui, tá bom? Ontem, como vocês sabem, foi a rede de homens. Conseguiu? Conseguiu? Pode colocar, se conseguiu aí para a gente mostrar para eles. Conseguiu não? Que maravilha, irmãos! O sobrenatural de Deus aconteceu nesse lugar. Rede de homens, né, Mateus? Que bênção! Eu sei que você estava esperando outra coisa, mas era para falar disso aqui, irmãos, ó. A noite foi maravilhosa. Para você, homem, que não veio ontem, é só se programar aqui na próxima rede aí, tá? Na rede de homens, já estão esperando você aqui. O Espírito Santo já estava agindo de lá da porta. Até a gente ir para casa, eu tô com ele até agora. E aí, nos fortalecemos ainda mais nesse culto maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, vamos para nosso primeiro aviso do mês de março, tá? Já é nesse sábado. Sábado, dia 14, rede de crianças. Que maravilha! Olha, pai, olha, mãe, para você que já começa a se programar aí para trazer sua criança, tá bom? A partir das 18 horas, aqui na igreja MDG, vamos estar esperando vocês. As irmãs já estão preparando algo super especial aí para as crianças de vocês, tá bom? Ó, o tema é a criação do mundo. Olha que maravilha! Uma bênção, né? Vamos para mais um aviso. Olha só esse aviso especial agora, irmãos, que vai chegar. Sábado, dia 21, tem rede de jovem. Eita, que a igreja é cheia dos jovens, e jovens avivados, né? Como foi o tema da rede passada, tá bom? Ó, sábado, dia 21 de março, às 19 horas, tá bom, jovem? Jovem até 100 anos, de zero não, né, irmã? Até 100 anos, tá bom? Vem pra cá sábado, que a irmã Érica e o irmão Elton vão estar aí trazendo essa rede de jovem para vocês, tá bom? Olha o tema: quem te domina, o pecado ou a santidade? Aí eu pergunto para vocês, né? Querem saber a resposta? É dia 21, às 19 horas, é só vir aqui na igreja MDG, tá bom? Já vão anotando aí, se programando para esses avisos, essa programação super especial. Também tem o treinamento ainda, né? Treinamento, pode colocar, treinamento ali, ó, curso, na verdade, curso básico de teclado, tá bom? Todo sábado, para você que está vindo hoje, para você que está nos visitando, quer fazer a sua inscrição, é grátis, tá bom?
Sábado, começou dia 21 de fevereiro, vai até 16 de maio, de 9 às 10h30 da manhã. Todo sábado aqui, tá bom? Não tem como fazer? Também tem aí, online, tá? Maiores informações, procura a pastora Rosiane. E cadê os líderes da MDG? Tá fraco, irmãos, tá fraco. Cadê o líder da MDG? Agora sim. Olha, vai ter treinamento às 19 horas, terça-feira, tá bom? Para os líderes. Voluntário não. Essa semana é para os líderes, tá? Terça-feira. Então se programa aí e vem também fazer parte desse momento tão especial. Já se programa aqui, Temos aqui, rede de criança e rede de jovens, tá? No decorrer da semana a gente vai passando as outras programações para vocês. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, amém? Para nós fazermos a nossa oração, finalizando. Já estão de pé? Vocês parecem que nem comeram no braseiro hoje, estão tudo com fome, né, pastor? Tem que comer no braseiro, irmão, para passar essa fome aí. Comprar aquela banda de peixe, aquele frango. Levante sua mão para cá, amém? Vão todos na graça e na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe pela frente, por detrás, pela direita, pela esquerda, que o Senhor abençoe. Onde você pôr as tuas mãos, seja abençoado, em nome de Jesus. Tudo que tu fizeres, que tu tocares, seja abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor te livre de todo o mal e que a presença do Senhor seja real na tua vida, na tua casa, todos os dias, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor e vão na paz do Senhor. Aleluia.